bênção do teu poder sobre a nossa vida. Amém? Este é o último dia em que nós recebemos os votos de Pentecostes. Antes de passar ao estudo da Palavra de Deus, tem aqui um livrinho que eu queria lembrar aos irmãos, caso possam adquirir o poder da oração, como falar com Deus sobre tudo. Assim de pé vamos ler, com o favor de Deus, um texto nas Escrituras, em Lucas, no capítulo 5. Diz a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e do teu poder sobre a nossa vida. Glorifica o teu nome em nossa vida. Graças, querido Espírito Santo, esta palavra ao nosso coração. Glorifica o teu nome, a vida dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Seguindo a ler a palavra de Deus, diz: quando Jesus acabou de falar, versículo 4, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Graças, querido Senhor. Graças, querido Espírito Santo, o teu poder sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Temos estado a estudar sobre um tema acerca do Espírito Santo de Deus. E nesta semana, avançamos um pouco mais neste estudo para diante, procurando conhecer na palavra de Deus o uso do poder de Deus. De facto, quando nós nos reunimos para adorar Deus, para louvar a Deus ou para orar, como a Escritura diz, para que nos possamos encher do poder de Deus, qual é o propósito? Com que propósito? Com que motivo? Com que razão? Para quê? Qual é o objetivo de sermos cheios do poder de Deus? A Bíblia diz no livro de Atos que no dia de Pentecostes, quando aquele som como um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, no versículo 4 diz: todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a pregar a palavra de Deus. Começaram a falar a palavra de Deus. Mais tarde, a Bíblia diz que quando as perseguições tiveram lugar em Jerusalém e Pedro e João foram presos e levados diante do Sinédrio, no capítulo 4, no versículo 30 e 31, quando eles oravam juntos, a igreja orando por eles, clamando pela proteção de Deus e pelo poder de Deus, a Bíblia diz, no versículo 31, que eles outra vez foram cheios do Espírito Santo. Ora, veja comigo. Atos capítulo 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam
com ousadia. Que diz com intrepidez, ou ousadia é a mesma coisa. A palavra de Deus. No livro de Efésios, capítulo 5, no versículo 18, diz: enchendo-vos com o Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, ou há contendas, mas enchendo-se do Espírito. E depois no versículo 18 diz: salmodiando ao Senhor, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então qual é o propósito? Porquê nós oramos e nos enchemos do Espírito Santo? Porque vimos aos cultos enchendo-nos da presença de Deus e do poder de Deus. O poder de Deus que podemos receber, enchendo-nos, fazendo conforme está nas Escrituras, para que rios de água viva possam fluir da nossa vida. Rios de água viva fluirão do vosso interior, disse Jesus, acerca do Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem. João capítulo 7, versículo 37, 38, 39. Rios de água viva fluirão do vosso interior. Para que vão fluir como rios de água viva? O poder de Deus vai fluir pela nossa vida. Para quê? Para tocar na vida de outros. Mas para quê? O que é que o poder de Deus faz? O que é que o poder de Deus causa? O que é que o poder de Deus é capaz de mudar? O que é que o poder de Deus é capaz de fazer? Qual é a razão de nós nos enchermos do poder de Deus? Obviamente a razão de nós nos enchermos do poder de Deus, já que estamos a tratar sobre o poder de Deus, quando tratamos sobre o Espírito Santo de Deus, estamos a tratar sobre este poder sobrenatural e deste fluxo do poder de Deus na nossa vida. Jesus, sentindo que o poder de Deus através da sua vida passava por ele para tocar em alguém para ser sarado, como o caso daquela mulher com fluxo de sangue, que tocou em Jesus e o poder de Deus passou para ela e ela foi sarada. E Jesus disse: quem me tocou? Em Marcos no capítulo 5. Ela veio dizendo que tinha sido ela e que há 12 anos estava com aquele problema, mas que tinha dito: agora quando eu tocar nele recebo cura. E o poder de Deus passou de Jesus para ela, porque se enchia Jesus do Espírito Santo de Deus, para que depois houvesse estes resultados, para que houvesse a manifestação do poder de Deus na vida das pessoas que vinham a buscar dele este poder. E mais ainda, Jesus treinou os discípulos, disse que a mesma coisa ia ser feita através dos seus discípulos, através daqueles que são dele. Quantos aqui é que são dele? Então, ele disse: a mesma coisa vai acontecer. O poder de Deus a fluir pela sua vida para as coisas, a começar por si, para as coisas que você precisa, para os assuntos da sua vida pessoal, para os assuntos das suas próprias realizações. Para quê? Para que esse diabo que vem para matar, roubar e destruir seja parado. Ele é parado unicamente pelo poder de Deus. Ele não para com mais nada. Jesus entregou-nos este poder, não só para nós nos podermos defender, para nós vermos transformações e mudanças à nossa volta, mas para aprendermos a usar o poder de Deus. Para quê? Efésios 4:27, para não dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo, não lhe dando espaço, não lhe dando lugar, não lhe permitindo a entrada dele, não permitindo a ação dele. O poder de Deus é para se usar. Poder de Deus para ter resultados. Poder de Deus para ser capaz de realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Poder de Deus para expulsar algum mal, alguma doença, impondo as mãos, expulsando as doenças. Poder de Deus em meu nome, disse Jesus, em Marcos capítulo 16, versículo 17, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demónios. É logo o primeiro daqueles 7 sinais que estão ali, os sinais dos discípulos. O primeiro sinal é esse: demónios saem. Saem por quê? Por causa do poder de Deus que está nos filhos de Deus. Qual é a razão então de nos enchermos do poder de Deus? É para ficarmos a rebolar no chão e a rir-nos e a abanar e a tremer e a bater castanholas durante horas e horas. Para quê? É para usar. Para pôr o diabo a correr à sua frente.
para alcançar as mudanças e realizações que você precisa, para a sua vida crescer, tornar-se um sucesso de vitória, de manifestações de poder de Deus, para ver doenças a desaparecer, para ver o diabo a fugir à sua frente, para ver que onde ele estava alojado é descoberto e é expulso em nome de Jesus, para ver que em tudo que você põe as suas mãos prospera e avança por causa deste poder de Deus. Assim que a razão objetiva, direta da busca do poder de Deus é para que o possamos usar, a começar por nós próprios, nas coisas que necessitamos à nossa volta e ver resultados na nossa vida. Amém? Também é para ver resultados naquilo que nós proclamamos. Repare o profeta Ezequiel 37, quando Deus o chama para profetizar, para mudar uma situação dos ossos secos. Deus dá-lhe uma ordem dizendo, profetiza sobre esses ossos. E ele profetizou e os ossos começaram, como falamos no domingo passado, começaram a juntar-se cada osso ao seu osso. Houve um rebuliço, um grande tumulto em que o que estava desordenado começou a ordenar-se, a organizar-se e começou a ser transformado e começou a aparecer tendões novos naqueles ossos e carne e músculos e pele e como um corpo se transformaram através desta palavra profética que foi dirigida pelo poder de Deus. A Bíblia declara isto enfaticamente. Quer dizer que nós enchemos do poder de Deus e a seguir podemos falar uma palavra do poder de Deus. Falamos a palavra de Deus em nosso coração, a palavra de Deus nos nossos lábios, a palavra de Deus para que ela produza resultados. A palavra de Deus no seu coração e na sua boca, para que ela produza fruto, para que ela seja enviada para produzir as coisas que você ora. Que prazer tão grande que é de orar por alguém com uma doença, de orar por alguém tão mal, num estado tão difícil, nós podemos orar e aquilo sair, orar e aquilo, e correr em rios de água viva e tocar a vida desta pessoa e ela ser sarada, ser abençoada, ser transformada pelo poder de Deus. Que bom que é isto. Amém? Sim ou não? A Bíblia também diz, em Tiago, no capítulo 3, falando acerca do poder de Deus, diz que a pessoa que sabe usar o poder de Deus na sua vida, através da sua fé e das suas palavras, tem poder para dominar todo o seu corpo. Diz em Tiago capítulo 3, versículo 2, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça nem palavras, é um varão poderoso, capaz de dominar também sobre o seu corpo. É capaz de dominar. Outra tradução diz capaz de refrear. Refrear ou dominar a mesma coisa. Ter domínio. Repare que as suas palavras podem ter domínio sobre o seu corpo. Por isso, que palavras é que vai falar sobre o seu corpo? Eu vou voltar a perguntar. Que palavras é que vai falar sobre o seu corpo? Ora, diga. Fale palavras de saúde. Da ponta dos cabelos à ponta dos pés não há nada que lhe toque. E se alguma coisa lhe tocar, está condenado a desaparecer. Fale que na cruz Jesus levou toda a doença, que pagou a conta da fatura da doença, Ele já pagou, você não tem que a pagar. Fale que os sintomas têm que sair, que essa doença tem que sair, que esse mal tem que sair, que esse problema tem que sair, que se vence, que resolve, que triunfa. Fale uma palavra de vida sobre as situações da sua vida. Fale poder de Deus. Você veio à igreja encher-se do poder de Deus, agora fale para a sua vida, fale para os seus filhos, fale bênção sobre eles, fale para o seu trabalho, fale para o seu negócio, fale para o sucesso das suas realizações. Fale saúde sobre o seu corpo. Fale bênção de Deus sobre a sua vida. Seja uma bênção. Abençoe com o poder de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos, é por causa disto que está aqui escrito isso. Diz assim, observai também os navios que são levados por impetuosos ventos, e um pequeno leme os dirige segundo a vontade ou impulso do timoneiro. Versículo 4. Quer dizer, para onde vai o seu navio? Para onde vão as realizações que quer alcançar? Para onde vão as coisas que quer realizar? Em que sentido vai a sua vida? Onde vai chegar?
em que objetivos vai realizar. Devíamos estar muito mais a falar, não a fazer uma descrição das coisas, a descrever os acontecimentos, mas a profetizar realizações. Em Marcos, no capítulo 4, quando os discípulos acordaram a Jesus no meio daquela tempestade terrível, cheios de medo, a dizer que iam afundar, e se Jesus não estivesse lá? Já era a segunda vez, Jesus, uma altura, veio ao encontro deles a caminhar por cima da água. O diabo tentou afogá-los a todos como uns gatos pingados. Tentou afogá-los todos pelo mar dentro. Jesus veio a caminhar em cima da água ao encontro deles e quando o viram, já cheios de medo, a gritar cheios de medo. Sempre cheios de medo. Diga comigo, fora o medo em nome de Jesus. A gritar cheios de medo. Jesus... Quando disseram, é um fantasma, gritaram mais alto ainda. Então é que foram gritos. Finalmente Jesus lá de longe disse, sou eu. Não tenham medo, sou eu. E Pedro, lembra-se do que Pedro disse? Então se és tu, diz para ir ter contigo. E Jesus disse, vem. Ele pôs um pé fora do barco e começou a andar sobre a água. Um pescador a caminhar em cima da água. Ele sabia que aquilo não era possível. Mas é para você ver o poder da palavra. Vem! Poder de Deus sobre esta palavra. Não há nenhuma palavra com um poder assim, a não ser a palavra de Deus que Ele nos dá para usar em favor da nossa vida. É a palavra de Deus que está no nosso coração. É a palavra de Deus que está em nossos lábios. É a palavra de Deus que está na nossa mente. É a palavra de Deus que nós usamos. A palavra de Deus não é para ler, ai que linda poesia, ai que linda, oh que lindo. Não. É a palavra, é para usar como uma espada nas suas mãos. Palavra poderosa para criar uma realidade nova. Para transformar, para pôr o diabo a fugir à sua frente. Para as promessas de Deus acontecerem na nossa vida. Amém? Então ele diz assim, a língua é como um fogo. Versículo 5. Assim também a língua, um pequeno órgão, e gaba-se de grandes coisas. Vede como uma pequena chama põe em brasas uma grande selva. É verdade, um pequeno fogo é capaz de causar um incêndio enorme de proporções terríveis, de morte, de destruição, de tantos danos. Ele diz assim, é a língua. Um mundo de iniquidade, capaz de contaminar o corpo inteiro. Versículo 6, capaz de contaminar o corpo inteiro. Quantas coisas são destruídas pelas palavras, quantos relacionamentos morrem por causa das palavras, quantas palavras saem de um coração enfurecido e zangado e são palavras destrutivas que acabam por matar os sentimentos, por afastar as maiores amizades e por destruir os relacionamentos de maior qualidade. Quantas coisas morrem com palavras? Quanta destruição é causada por palavras? Podemos ir a seguir e dizer, perdoe-me, desculpe que aquilo foi um lapso, foi uma coisa estúpida. Mas nem sempre existe a grandeza da alma de perdoar e passar uma esponja e nunca mais voltar a suceder nada. Amém? Nem sempre existe. E as feridas, é preciso sarar feridas. A Bíblia diz que as feras se dominam, versículo 7, mas que a língua não é domada, diz no versículo 8. No versículo 9 diz, com ela bendizemos ao Senhor, Deus e Pai, e amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que as coisas se façam assim. Não pode ser assim. Mas qual é a causa principal de Deus estar a dizer isto não deve ser feito assim? Porquê? A causa principal e fundamental é que para se usar o poder de Deus é necessário crescer na maturidade do controle e do domínio sobre nós próprios e sobre as nossas próprias palavras. Temos que aprender que o poder de Deus se move pelas nossas palavras, pela fé do nosso coração e pelo poder das nossas palavras. Por isso, que palavras é que vamos falar? Por causa do poder de Deus. Quando diz assim, não convém que isso se faça assim. Imagine que Deus, hoje,
fazia um carregamento de poder extraordinário, sobrenatural, que qualquer palavra que você falasse a partir de agora, deste segundo, deste momento, tinha uma capacidade de tão grande poder transformador, que ela realizava aquilo que você dissesse instantaneamente, imediatamente. O que é que dizia? O que é que dizia? O que é que dizia? Que ia falar? Lembre-se. Se você dissesse assim uma frase como esta: ui, foi uma risada tão grande, foi de morrer a rir. Pum, 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 começava a cair gente morta à sua frente. Não dizia mais essa palavra. Jesus falou para a tempestade, disse: cala-te e aquieta-te, e o vento parou. E aquietou-se tudo. Jesus falou para a figueira, em Marcos no capítulo 11, e a figueira morreu, a figueira secou. Imagine que ele dizia a todas as figueiras em Israel: pronto, acabaram-se os figos naquele. Ninguém come mais figos em Israel este ano. Morreu tudo, vão ter que plantar figueiras novas, que estas acabaram já. Ter a noção da responsabilidade, do poder de Deus na sua boca. Ter a noção da responsabilidade. Deus pode confiar o seu poder nas suas mãos, nas minhas mãos. Deus pode nos encher as nossas palavras carregadas do seu poder. Ou nós somos infantis e não podemos ter uma arma tão poderosa nas nossas mãos. Você punha uma arma nas mãos de uma criança de 5 ou 6 anos, ou 4 anos? Punha uma arma cheia de balas. Quem punha? Ninguém punha uma arma carregada, ninguém punha uma metralhadora carregada, ninguém punha uma arma carregada nas mãos de uma criança pequenino de 3 ou 4 anos para se divertir. Primeiro, ia-se magoar a ele próprio ou ia magoar alguém? Sim ou não? Por que não se põe? Porque a pessoa não tem responsabilidade, não tem maturidade, não tem crescimento suficiente para entender o mal e o bem que vai, o mal que vai causar com uma coisa destas. Então, se Deus enche as suas palavras cheias do poder dele, se não for para você usar para secar uma doença, para fazer bem, para abençoar outros, como é que vai ter poder de Deus? Ora, diga-me lá, como é que Deus vai confiar o seu poder nas suas mãos? Se for para falar mal disto, mal daquele, mal do outro, se for para ser com uma rajada de metralhadora a matar gente à sua volta, como é que Deus vai pôr poder na sua vida? Quem é que me está a entender? Quando Deus diz assim, não convém que isto se faça assim. Não convém, não. De uma mesma fonte, versículo 11, não pode jorrar água doce e água amarga. Água boa e água má, não pode sair. Para Deus derramar desta unção e deste poder na nossa vida, vai ser preciso a pessoa ter a maturidade, o crescimento de saber que através das suas palavras vai ser capaz de produzir resultados. As suas palavras ditas com fé, que saem do seu coração, vão produzir resultados. Que resultados é que vão ser estes? Amém? Quando o profeta falou sobre os ossos secos, os resultados viram-se. Tiago fala sobre ter domínio sobre o seu corpo. Há uns dias orei por uma pessoa, pedi uma oração, veio à frente e perguntei-lhe sobre o que é que gostava que orasse. E aquela senhora disse: estou muito mal, estou toda podre. E riu-se.
E eu disse: a senhora nunca mais diga isso. Olha o poder das suas palavras. Olha o que está a dizer com a sua boca sobre o seu próprio corpo, sobre o seu estado de saúde, sobre a sua própria vida. Veja o que está a falar. O que é que nós falamos? A Bíblia diz que tem domínio sobre o seu corpo com as suas palavras. Se Deus carregasse de poder as suas palavras, quais seriam as suas palavras? Que palavras ia falar? Então fale-as hoje, para que essa confiança do poder de Deus, esse cuidado dos seus frutos de transformações, de vitória, com o qual Jesus treinou os discípulos, que ele sabia que eles depois iam ter que enfrentar estas situações todas, e foram ensinados para produzir estes resultados. Qual é a diferença, então, entre viver com o poder de Deus ou sem o poder de Deus? Sem o poder de Deus, a pessoa fica apenas nas suas capacidades humanas. Sem o poder de Deus, fica apenas nas suas limitações humanas. Sem o poder de Deus, acontece como Pedro e os amigos dele, os companheiros dele de pesca, andaram a pescar toda a noite e não pescaram nada. E eles percebiam do assunto, mas trabalharam toda a noite, correram toda a noite, andaram toda a noite, nada. Sem resultado nenhum. Jesus chegou cheio do poder de Deus, deu uma palavra, pediu o barco de Pedro vazio, o barco vazio, e disse agora para ele: agora, já que me emprestaste o barco vazio para eu falar para a multidão que está assentada na praia, na areia da praia, agora devolvo-te o barco, mas devolvo-te dizendo que lanças redes e ide pescar agora. E Pedro respondeu: andamos toda a noite, não pescamos nada, como é que agora a estas horas eu vou lançar as redes? Não vou pescar nada se lançar as redes. Lembre-se, por favor, que a Bíblia é um resumo, é uma essência, é um sumo concentrado. Houve mais palavras para além disto que eles falaram, que não têm necessidade de estarem aqui registadas. Aqui está o essencial. Pedro falou para ele e disse: digo-te pela minha palavra que lanças redes. Pedro tinha ouvido Jesus pregar, Pedro tinha ouvido Jesus falar, Pedro certamente tinha visto alguém ser sarado, ser curado, ver o poder de Deus. Então ele disse: então pelas tuas palavras, pela tua palavra, é pela tua palavra que eu vou lançar as redes, porque se não for pela tua palavra, andamos toda a noite e não pescamos nada, e agora de dia, quando as condições são muito piores, agora é que não pescamos mesmo nada, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. Então ele lançou as redes seguindo a instrução que Jesus lhe deu e segundo a ordem dada pela palavra de Deus. Obedecer à palavra de Deus, seguir as instruções de Deus. Essa é uma das lições da maturidade da nossa vida. Ouvir as instruções de Deus, seguir as instruções de Deus, faz parte das lições da maturidade de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Então lançou as redes e a pesca foi tão grande, tão poderosa, que as redes se rompiam. Ele pediu ajuda ao outro barco, os outros companheiros vieram, encheram os 2 barcos. No versículo 7 diz que os 2 barcos quase iam a pique de tão carregados de peixe que estavam. E Pedro ficou tão admirado, com grande espanto sobre isto, que se prostrou aos pés de Jesus para o adorar. E Jesus disse: a partir de agora eu vos faço pescadores de homens. Que outras coisas é que nós, olhando para este texto, percebemos? Percebemos uma realidade extraordinária do próprio coração de Deus. Deus pediu um barco vazio, mas não o devolveu igual. Deus é assim. Às vezes nós podemos pedir alguma coisa uns aos outros e devolvemos igual. Olha, empreste-me aí 3 ovos, ou devolvemos a mesma, os 3 ovos. Eu acho que ele oferece de volta 3 galinhas. Quando eu olhei para esta palavra um dia, já tinha filhos pequenos, de vez em quando pedia o carro ao meu pai. E devolvia-lhe sempre o automóvel com menos gasolina do que quando pegava nele.
fazia o que tinha a fazer, entregava-lhe o carro de volta e o carro ia com menos do que quando eu peguei nele. Quando eu um dia, ao estudar sobre este texto, perguntei ao Senhor sobre isto, e o que o Espírito de Deus me disse cá dentro é: isto é como eu sou. E os meus filhos são assim. Disse: então eu sou um filho de Deus, agora quando eu precisar do carro do meu pai, vou-lhe entregar com o depósito cheio. A partir desse dia, foram poucas as vezes que eu precisei do automóvel, mas a partir desse dia, quando eu precisava, entregava-lhe sempre o carro com o depósito cheio. Uma vez eu lembro que eu testei o depósito numa carrinha que ele tinha, que era a Rena. E ele depois disse: o carro estava vazio. Eu enchi o depósito. Fui fazer uma coisinha pequenita com aquilo, já não me recordo nem o que era, e quando lhe entreguei a carrinha de volta, ele usou, logo a seguir usou, e quando chegou a casa disse para mim: a carrinha tinha algum gasóleo, mas tu devolveste uma carrinha cheia. Eu disse: a partir de agora é sempre assim. Quero ficar mais parecido com Deus. Quero ficar mais parecido com o caráter de Deus. Quero ficar mais parecido com aquilo que Deus é, com a gratidão no meu coração, mudado, transformado pelo poder de Deus. Como o mundo ficava mais bonito com gente a viver assim. Sim ou não? Como o mundo ficava melhor com as pessoas terem um sentimento de gratidão. Repare que Deus fez isto com Pedro. Deus fez isto, pediu um barco vazio, devolveu-lhe 2 barcos cheios. Quando nós olhamos para esta palavra, nós não podemos esquecer que Deus é assim, mas não podemos esquecer uma outra coisa que é mais grave. É que Deus espera isso de nós. Deus espera isto da sua vida. Deus espera este mesmo tratamento que Ele faz. A forma como Ele trata outros, Ele espera ser tratado. Eu sei que os irmãos podem pensar assim: pastor, mas isto não é difícil demais? Deus exige mesmo isto? Exige. Quer que eu lhe mostre na Bíblia, sim ou não? Quem é que quer ver? Em Mateus, no capítulo 25, na parábola dos talentos, a Bíblia diz que Deus entregou a um 5 talentos, a outro entregou 2 talentos, e a outro entregou 1 talento e partiu para longe. Mateus 25, versículo 15. No versículo 19, diz: depois de muito tempo voltou o Senhor. É Jesus que está a falar, e está a falar para a igreja, está a falar para nós, está a falar para os seus filhos. Quantos aqui são filhos de Deus? Está a falar para nós. E diz assim: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Uma vez falei sobre um dia em que Deus vem acertar contas conosco, do deve e do haver, daquilo que Ele confiou nas nossas mãos e do que nós fizemos com aquilo que recebemos dEle. E uma pessoa disse: Deus nunca vai ajustar contas. Eu não sei que Bíblia é que alguma gente lê. No versículo 20, diz: aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E o Senhor respondeu-lhe: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos, arranjou mais 2, e do mesmo modo ouviu o elogio de Jesus, dizendo-lhe, versículo 23, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas chegou o que tinha recebido 1 talento, e disse: sabia que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e juntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Quer dizer, recebi isto, pega lá isso. O que é que ele respondeu? O que é que Jesus respondeu a isto? Servo mau e negligente. As pessoas que pensam que Deus espera somente aquilo que nos entregou, que espera somente que nós guardamos a nossa salvação, que espera somente os mínimos dos mínimos da nossa vida. Olha que não é assim. A Bíblia não diz isso. Jesus disse: tirai a este
A quem dei um talento e que me apresentou de volta, e dai àquele que tem 10. Versículo 28. Porque todo aquele que tem, mais lhe será dado em abundância, mas o que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Isto não parece uma coisa democrática. Mas quem disse que Deus tinha que ser democrático? E no versículo 30 diz porquê. Diz, ao servo inútil, à pessoa que não produz nada, à pessoa egoísta que o que recebe tudo fica escondido nele. Há pessoa que está só pronta a receber e não sai dali coisa nenhuma. Isso é o servo inútil. Lançai-o fora para as trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, isto traz consigo próprio um julgamento. Quer isso dizer o quê? Que Deus não aceita ser tratado assim. Presta atenção. Da mesma forma como Deus faz e como Deus trata, Deus espera ser tratado Ele mesmo. E espera que o façam de volta a Ele. Os mesmos princípios que Ele aplica para nós, aplicam-se da nossa vida para Deus. Esta palavra é uma palavra bem poderosa em nossa vida. Para que é que nós queremos o poder de Deus? Para com Ele podermos ser uma bênção, podermos fazer uma diferença para melhor à nossa volta, podemos multiplicar sobre outros, podemos parar enfermidades, parar dores, parar sofrimento, trazer nova vida ao nosso redor e produzir, não só em favor da nossa vida, resultados, mas produzir também na vida de outros. Amém? E não ficar apenas por aquilo que recebemos. Recebemos de Deus, mas fazemos por receber muito mais e por produzir muito mais com isso. Deus abençoe poderosamente a vida de todos. Tenha a gentileza de ficar de pé, vamos agradecer. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra ao nosso coração. Damos-te graças da Tua palavra a produzir um fruto de vida com abundância. Diga isso comigo. Senhor, ajuda-me a usar o Teu poder, a saber como fazer, de modo que as coisas que são impossíveis sejam alcançadas. E como estes que andaram toda a noite, sem conseguir fazer melhor, sem conseguir ter resultados, agora com o Teu poder, os impossíveis realizaram-se. As coisas difíceis foram vencidas. Os problemas foram ultrapassados. É de Ti que vem o poder que nos dá vitória. É de Ti que vem a força que nos faz vencer. É de Ti que vem o poder que para todo o poder maligno. E nós queremos saber mais da Tua presença. E sobretudo queremos dar frutos para Ti. Queremos ser usados nas Tuas mãos. Queremos fazer uma diferença em favor da nossa vida, em favor da vida de outros. Queremos viver não como religiosos, apáticos, sem força, sem poder nenhum, sem domínio de nós próprios, sem cuidado com as nossas palavras, mas queremos viver cheios do Teu poder, cheios da Tua presença. Queremos fazer uma diferença para melhor à nossa volta. Usa a nossa vida nas Tuas mãos. Usa-nos para um fruto que traga glória para o Teu nome. Nós enchemos do poder da Tua presença para causar uma diferença para melhor à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, a dar glórias para Ti, a trazer glória para o Teu nome, a trazer louvor e gratidão para o Teu poder que operas em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos recebem? Damos um aplauso para este Senhor maravilhoso. Graças a Deus. Sim, Pai.